Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 21 de outubro. Nesta manhã iniciamos o nosso diário escutando alguns testemunhos concretos da ação de Deus no nosso meio. Ciao, Olá, somos André e Emanuela, da equipe Beato Giovanni Mazzucconi, de Lecco. Nos dias 14 e 15 de outubro, organizamos o Ruá com a equipe San Nicolò e San Girolamo. Participaram 19 cursistas e 22 membros das 3 equipes. Após um momento inicial de alguns cursistas que estavam um pouco frios, o nosso Ruá foi vivido com grande intensidade e alegria. Na sequência, lemos algumas impressões dos nossos cursistas. Foram 2 dias esplêndidos, uma montanha de fortes emoções, rodeada de pessoas esplêndidas e disponíveis. Fiquei muito bem. Uma experiência forte que aconselharia a todos. Obrigado de coração a todos vocês e a quem se abriu narrando as próprias experiências de vida. Um abraço. Não saberia descrever. Sinto-me bem e sinto o Senhor próximo dentro de mim. E a efusão do Espírito Santo foi uma experiência verdadeiramente forte, que recomendaria a quem fosse. Nesses 2 dias, me senti uma pessoa nova e fortalecida. Nesses 2 dias, senti uma forte presença de Deus. A minha fé está ainda maior. Encontrei pessoas maravilhosas. Foi uma linda experiência. Estou feliz. Obrigado a todos. Acolhida em plena liberdade. Suporte espiritual e emoção muito forte. Também um abraço que foi verdadeiramente libertador. Agradeço mesmo a todos por tudo aquilo que fizeram por nós. Em particular, meu coordenador de fraternidade e meu marido. Obrigado de coração, Jesus. Senti-me amada por aqueles que nem me conheciam. Provei sensação de paz e tranquilidade, serenidade e gratidão, e fortaleci a minha fé. Obrigado. Pace e gioia a tutti. Paz e alegria a todos. Bom dia a todos, somos Danila e Romina, coordenadoras da equipe Ruá Santa Terezinha. Nos dias 14 e 15 de outubro, aconteceu o nosso 9º Ruá. Acolheram nosso convite 42 irmãos e 25 crianças, enquanto a nossa equipe era composta por 26 membros e fomos também calorosamente ajudados por 5 irmãos da equipe Caná. Os cursistas estavam a princípio curiosos e desejosos de ouvir e ver. Já após o primeiro tema e o primeiro testemunho, notamos neles um envolvimento que se tornou sempre mais intenso. Já desde o primeiro dia se criou um clima de família e fraternidade que, graças também ao grupo de animação, participaram das danças e aos cantos com muita alegria. Lemos agora alguns breves testemunhos. No início desses 2 dias, sentia-me como lançada no meio de uma tempestade. Provei de fortes emoções, tive que olhar no fundo a mim mesma. Chorei e refleti muito, mas após receber a efusão do Espírito Santo, descubro-me surpreendentemente feliz e próxima a Deus. Um outro testemunho: Deus me chamou e superou as minhas resistências com a sua vitória, triunfando ainda outra vez. Ultrapassou todos os meus sabidos conceitos, pois Ele age de uma maneira que não é a nossa. Por fim, o testemunho de uma irmã que, ao chegar, disse que era budista e que tinha aceitado o nosso convite apenas por curiosidade. Senti espalhar através dos sorrisos, olhares, do calor dos coordenadores e daqueles que organizaram o retiro, um amor puro, sincero, concreto. É o amor que sempre li nos livros e textos sagrados. É o amor de Deus encarnado nessas pessoas que tive a sorte de experimentar com meu coração.
Através deste grupo de anjos, tive a certeza de que Deus, no seu amor, me atraiu a si. Pace e gioia a tutti. Paz e alegria a todos. Buongiorno a tutti, io sono Bom Tamara. dia a todos, eu sou Tamara. Eu sou Marco. Siamo dell'equipe Madre Teresa di Somos da equipe Rua Madre Teresa de Calcutá, de Bérgamo. No nosso encontro estiveram presentes 14 cursistas. Como equipe, trabalhamos em 20 pessoas. Inicialmente, os cursistas partiram um pouco duvidosos, mas depois, com o passar do tempo, se demonstraram sempre mais interessados naquilo que lhes era proposto. No domingo pela manhã, já estavam transformados, voltaram entusiasmados, desejosos por ver o que lhes esperava durante este dia. Agora lemos alguns testemunhos. Foi uma ocasião para aproximar-me de Deus. Está sendo um período muito particular na minha vida, carregado de sofrimento e mudanças. Seguramente o sentirei próximo e dele tirarei força. Já tenho o coração mais sereno e em paz. Receber o Espírito Santo foi uma sensação jamais experimentada antes. Um aquecer interior de tirar a respiração. Necessitava mesmo ser abençoada por Deus e por vocês. Obrigado a todos. Uma outra cursista ainda escreve: grande alegria, emoção, sensações únicas. Não sentir-se só até nos momentos mais difíceis, experimentar a partilha e fraternidade e compreender que Deus não nos deixa jamais sós e não nos quer tristes. Aprender a pensar ainda mais nele frequentemente. Recordar que morreu por nós na cruz. Aprender o perdão. Boa jornada a todos vocês. Pace e gioia a tutti. Paz e alegria a todos. Ciao. Ciao. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Aquele que me renegar diante dos homens será negado diante de Deus. Jesus nos leva muito a sério. Cada um receberá o que merece. O nosso relacionamento com Jesus nessa terra tem consequências eternas. Quem negar nessa terra será negado diante de Deus um dia. As nossas escolhas têm consequências eternas, como aquelas do rico opulão que não ajudou o pobre Lázaro. Quanto ao pecado contra o Espírito Santo, bem sabemos que é negar a verdade que ele nos coloca diante dos olhos. Vamos abrir o nosso coração a Jesus, ao Espírito Santo, ao Pai, que nos esperam de braços abertos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus nos coloca diante dos olhos
a grande dignidade e seriedade das nossas escolhas terrenas. Muitas vezes, demais vezes, nós não levamos a sério a nossa vida, levamos tudo na brincadeira, não queremos descer na profundidade porque temos medo do que encontraremos. Nessa meditação, antes de mais nada, queríamos refletir sobre a tentação da superficialidade que afeta muitos de nós. No final da conta, a finalidade de uma vida fútil, a finalidade das drogas, de um certo tipo de música, a finalidade da farra é não fazer você pensar, porque se você pensasse, você enlouqueceria. Muitos não têm coragem de pensar, porque têm medo do que vão encontrar dentro de si. Sim, é assim. Somente uma pessoa que encontrou um sentido verdadeiro na sua vida consegue pensar. Os outros precisam de uma brisa, precisam sair da realidade, precisam viver na superficialidade, precisam ignorar os problemas, porque no momento em que param, tudo cai em cima da cabeça e ficam esmagados. Já o dizia o famoso psicanalista Erich Fromm. O que aconteceria na nossa cidade se por um só mês não funcionasse o rádio, a televisão, os jornais, o esporte? Hoje diríamos a internet, as redes sociais. Erich Fromm responde: sem dúvida, teríamos numerosíssimas pessoas com estafa, esgotadas. E ainda mais seriam os quadros clínicos da neurose. O homem não tem coragem de pensar. Quando pensa, enlouquece. Por isso procura sempre se distrair. Vive fora de si mesmo. Mas vai chegar o dia de prestar contas, e o cristão deve ter essa coragem. Deus o capacita para essa serena coragem de olhar-se para dentro e encontrar Deus agindo nele, como falava Santo Agostinho. Bom, uma vez que clareamos esse aspecto, vamos ver a forte palavra de hoje, que nos mostra claramente como as nossas escolhas têm consequências eternas. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E se Jesus me renega, no céu eu não vou entrar. Para mim sobra somente o inferno. É para pensar isso. Isso é claro, irmãos. Não basta procurar Jesus quando precisamos de consolo, quando somos tristes. Jesus nos pede a coragem de testemunhá-lo, de nos declarar em seu favor nesta terra. O que significa se declarar em favor de Jesus? Vale a pena pensar com profundidade. Antes de mais nada, se declarar significa mostrar a quem está ao nosso redor, mostrar ao mundo, mostrar aos amigos ou inimigos que nós somos de Jesus. Pense um pouco o que significa se declarar por Jesus em um contexto de perseguições, como é o Oriente Médio, onde milhares dos nossos irmãos cristãos estão encontrando o martírio, pior do que no Coliseu de Roma, pior do que no tempo de Nero. No completo desinteresse do mundo e às vezes também nosso. O que significa se declarar por Jesus diante dos teus carrascos? Nunca foi fácil ser de Jesus de verdade, porque isso coincide com martírio muitas vezes. No Brasil parece que as coisas são mais calmas, mas também para cada um de nós custa se declarar por Jesus. Os outros pensarão que você é careta, que você é mole, fraco, ingênuo. Muitos pensarão que você é um beato, vão rir de você e te deixarão para fora da rodinha. Outros ainda criarão antipatia para com você, te zombando,
porque você é certinho demais. Será que eu estou disposto a enfrentar o julgamento do mundo? Será que eu coloco uma camiseta de Nossa Senhora quando vou para o retiro, mas logo ponho o meu crucifixo para dentro da camiseta quando entro no ônibus e tem um grupo satânico? Ou simplesmente tem alguém escutando funk? Eu tenho a coragem de ser eu mesmo, de testemunhar a alegria de ser de Jesus? Vamos parar um minuto para pensar como é a minha atitude. Eu tenho coragem de dizer abertamente que sou cristão? Isso é muito importante, em primeiro lugar, para que o relacionamento com Jesus seja verdadeiro. Imagine um pouco um filho se envergonhar do seu pai, uma filha se envergonhar da sua mãe. Imagine um pouco um esposo se envergonhar da sua esposa. Que tipo de relacionamento é esse? Em segundo lugar, quem não se envergonha dá testemunho, como acontecia aos mártires. Vocês conhecem a famosa frase: o sangue dos mártires se tornou semente de novos cristãos. E assim, o cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro em pouquíssimo tempo. Ser de Jesus, sem medo, sem vergonha, para manifestar o nosso amor para com Ele, para dizer que vale a pena ser de Jesus. E passado o primeiro momento de receio, você vai ver quantos vão se colocar ao teu lado. E agora vamos retomar a leitura que hoje nos guia. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Vamos dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos tocam e escolher o nosso propósito.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática este nosso propósito. Somos de Jesus. Paz e alegria a todos. Não tenha medo de ser de Jesus. Paz e alegria a todos. Declaramos Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar que na vida outro Deus não há. Declaramos Jesus é o Senhor, com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar